Liturgia do dia 25 de outubro de 2022. Memória de Santo Antônio de Santana Galvão, o Frei Galvão. Primeira leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da Igreja. Ele, o Salvador do seu corpo. Mas como a Igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha nem ruga nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta-a e cerca-a de cuidados, como o Cristo faz com a sua Igreja. E nós, membros do seu corpo. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu o interpreto em relação a Cristo e à Igreja. Em todo caso, cada um, no que lhe toca, deve amar a sua mulher como a si mesmo, e a mulher deve respeitar o seu marido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 127. Felizes todos os que respeitam o Senhor, que respeitam o Senhor, que respeitam o Senhor. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver. Serás feliz, tudo irá bem. Felizes todos os que respeitam o Senhor, os que respeitam o Senhor, os que respeitam o Senhor. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Felizes todos os que respeitam o Senhor, os que respeitam o Senhor, os que respeitam o Senhor. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida.
Felizes todos os que respeitam o Senhor, os que respeitam o Senhor, os que respeitam o Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Paulo falou demoradamente da vida nova em Cristo. Agora vai falar das relações familiares e logo nos oferece uma chave de leitura para toda a sessão. Unido a Cristo pelo batismo, o cristão orienta toda a sua vida para o serviço e para a obediência. Hoje escutamos a sua palavra sobre a relação marido-mulher. Como Cristo ama a Igreja, se entrega totalmente a ela e a cobre de cuidados e atenções, assim o marido deve fazer com a sua mulher. Como a Igreja responde ao amor de Cristo com a obediência e a submissão, assim a mulher deve fazer em relação ao seu marido. O amor de Cristo pela Igreja é, pois, modelo do amor conjugal. É o grande mistério que o apóstolo anuncia. As exortações são iluminadas e motivadas por alusões ao batismo. No batismo, Cristo mostrou o seu amor pela Igreja, tornando-a pura, esposa digna. Nada pode ofuscar a sua beleza ou ser pretexto para o repúdio. Cristo é o garante da fidelidade. A exortação dirigida ao marido para que ame a mulher é valorizada pelo exemplo do corpo. A mulher é parte do corpo do marido, uma vez que o matrimônio fez dele uma só carne, tal como a Igreja é parte do único corpo de Cristo. Alimentar e cuidar são ações do amor que tutela a vida. A insistência na submissão da esposa deve entender-se no contexto da sociedade patriarcal, em que a supremacia do homem era indiscutível e a mulher era considerada a propriedade do marido. Com o paralelismo das relações marido-mulher, Igreja-Cristo, a concepção patriarcal assume uma nova tonalidade. A submissão ao marido, repetidamente exortado a amar a mulher, parece assumir o significado de uma resposta ao amor oferecido, mais do que uma passiva sujeição a uma autoridade de que se reconhece o direito natural. No texto do Evangelho, depois de ter se manifestado como Senhor do tempo, ao curar a mulher curvada em dia de sábado, Jesus manifesta-se como o hoje da salvação, que se realiza no amor. O reino de Deus está no meio de nós. As 2 parábolas do texto evangélico que escutamos hoje revelam-nos 2 características desse reino, a sua grande expansão e a sua força transformadora. Entre as várias narrativas parabólicas que Lucas coloca ao narrar a caminhada de Jesus para Jerusalém, apenas estas 2 se referem ao reino de Deus. Esse reino tem uma grande expansão no mundo, graças à pregação dos discípulos. Os modestos começos do ministério de Jesus têm um grande desenvolvimento. A sua palavra, que ecoa no mundo inteiro e da qual todos recebem vida, é comparável à árvore cósmica de Daniel,
cuja imagem é evocada no crescimento da árvore de mostarda. Outra característica do reino de Deus é a sua força intrínseca, que realiza um crescimento qualitativo no mundo. Como um pouco de fermento escondido na massa inerte de farinha provoca o seu crescimento, assim, o reino de Deus, pela evangelização, animada pelo poder do Espírito Santo, transforma todo o mundo, sem qualquer discriminação. A primeira leitura pode levar-nos a meditar no amor que une o homem e a mulher, e que fazem deles imagem e semelhança com Deus. É a maior e a mais significativa expressão da existência humana, mas tal não acontece quando esse amor é aviltado, ou seja, desonrado, ao ser reduzido à necessidade e a prazer, à exigência psicobiológica, o que pode suceder também entre os cristãos. As parábolas sobre o reino animam-nos a confiança e a paciência. A confiança, porque o Senhor nos revela que o reino de Deus cresce em nós. É semelhante a uma pequena semente, mas tem uma grande força, semelhante a de um pouco de fermento que faz levedar 3 medidas de farinha. O fermento não se vê, mas atua em segredo, tal como a semente está escondida na terra, mas está viva e pode dar origem a uma grande árvore. O reino tem, pois, uma grande força dinâmica. Ora, esta força está em nós, porque Deus está em nós. Atua em nós para transformar a nossa vida. Por enquanto, não vemos o que faz. Está escondido. É segredo. Mas certamente faz grandes coisas. A única condição é misturar o fermento em todas as medidas de farinha, como faz a mulher ao amassar. Fora de comparações, devemos guardar em nós este fermento e misturá-lo na nossa vida, na oração, na reflexão, na decisão firme. Devemos amassar sempre em nós o bom trigo do Evangelho, com a nossa vida, não separar a nossa vida da palavra do Senhor, confrontar-nos em todas as situações com as propostas de Jesus, com a sua presença em nós. O fermento é também o pão eucarístico, que cada dia nos é oferecido. Recebendo o corpo real de Cristo, podemos deixar-nos transformar em cada vez mais e mais profundamente no corpo místico de Cristo. Hoje a Igreja faz memória a Santo Antônio de Santana Galvão, o Frei Galvão. Frei Galvão, o padroeiro dos engenheiros, arquitetos e construtores, nasceu no dia 10 de maio de 1739, na vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, atual cidade de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. A vila estava na região chamada Capitania de São Paulo, hoje Estado de São Paulo. Galvão era o quarto de 10 filhos de uma família muito religiosa, rica e nobre. Seu pai, Antônio Galvão de França, português, era o capitão mor, prefeito da vila, comerciante que pertencia à Ordem Terceira Franciscana. A mãe de Antônio Galvão era Isabel Leite de Barros. Galvão, aos 13 anos de idade, foi enviado pelos pais ao seminário jesuíta do Colégio de Belém, em Cachoeira, na Bahia, para estudar ciências humanas. Ele estudou no seminário de 1752 a 1756, onde progrediu nos estudos, especialmente na construção civil e na prática cristã. Em 1755, recebeu a notícia da morte prematura de sua mãe. Esse fato fez com que ele assumisse Santa Ana, Santana, de quem era devoto, como mãe espiritual. Tanto que seu futuro nome de religioso será Frei Antônio de Santana Galvão. Tornou-se franciscano no convento de Macacu, em Itaboraí, Rio de Janeiro. Em 11 de julho de 1762,
O frei foi ordenado sacerdote e transferido para o convento de São Francisco, na cidade de São Paulo. Lá, ele continuou os estudos de filosofia e teologia. Em 1768, foi nomeado confessor, pregador e porteiro do convento. Era um cargo importante na época. Frei Galvão se destacou nesse cargo de tal forma que a Câmara Municipal lhe deu o título de o Novo Esplendor do Convento. Em 1770, foi convidado para ser membro da Academia Paulistana de Letras. Isso porque ele compunha peças poéticas em latim, odes, ritmos e epigramas. Em 1769 e 1770, Frei Galvão recebeu a missão de ser confessor no recolhimento de Santa Teresa, um tipo de convento que abrigava devotas de Santa Teresa de Ávila em São Paulo. Lá ele conheceu a irmã Helena Maria do Espírito Santo, uma freira penitente que dizia receber um pedido de Jesus, a fundação de um novo recolhimento. Num tempo em que construções de conventos de ordens religiosas e até de igrejas estavam proibidas em todo o império pelo Marquês de Pombal, Frei Galvão assumiu as consequências e fundou o novo recolhimento, chamado Recolhimento Nossa Senhora da Luz. A fundação foi inaugurada em 2 de fevereiro de 1774. A identidade espiritual da nova fundação era baseada na Ordem da Imaculada Conceição. Ele escreveu os estatutos, as regras e deu todo o amparo necessário. Um governador novo havia chegado a São Paulo e quis fechar o recolhimento. Frei Galvão obedeceu, mas as irmãs se recusaram a sair de lá. O governador, então, começou a agir com violência, enviando tropas e ameaçando destruir tudo. Mas o povo se revoltou e o governador teve que ceder. Assim, Frei Galvão voltou a liderar a construção e o recolhimento. O povo queria o Mosteiro da Luz. A construção demorou 28 anos e deu origem ao Bairro da Luz, em São Paulo. Ao defender o homem, o frei acabou sendo preso, mas o povo, as irmãs e o bispo de São Paulo, Dom Manuel da Ressurreição, recorreram ao superior provincial, escrevendo-lhe que nenhum dos habitantes desta cidade será capaz de suportar a ausência deste religioso por um único momento. Depois, em 1781, Frei Galvão foi nomeado mestre de noviços em Macacu. Em 1798, assumiu o cargo de guardião do convento de São Francisco. Em 1811, Frei Galvão fundou o convento de Santa Clara em Sorocaba. 11 meses depois, voltou para o convento de São Francisco em São Paulo. Ali, atendia o povo, orientava, aconselhava, rezava pelas pessoas e ensinava as irmãs. Era um homem de muita e intensa oração. Por isso, alguns fenômenos místicos em sua vida foram presenciados por testemunhas. Fenômenos como o dom da cura, dom da ciência, bilocação, levitação foram famosos durante sua vida, sempre em vista do bem de doentes, moribundos e necessitados. Sentindo que a vida abandonava-lhe o corpo, Manuel Portes, no auge do desespero, pôs-se a gritar: "Meu Deus, eu morro sem confissão. Senhor Santo Antônio, pedi por mim, dai-me confessor. Vinde, Frei Galvão, assistir-me." Eis que então alguém gritou, avisando que um frade se aproximava, e todos identificaram Frei Galvão. Assim contaram as testemunhas. Aproximou-se o querido sacerdote, afastou com um gesto os espectadores da trágica cena, abaixou-se, sentou-se, pôs a cabeça de Portes sobre o colo e falou-lhe em voz baixa, encostando-lhe depois o ouvido aos lábios. Ficou assim alguns instantes, findo os quais abençoou o expirante. Levantou-se então, fez um gesto de adeus e afastou-se de modo tão misterioso quanto aparecera. Afirma-se que naquele instante, Frei Galvão encontrava-se em São Paulo pregando. Interrompeu-se, pediu uma Ave Maria por um moribundo e, acabada a oração,
prosseguiu a pregação. Certa ocasião, Frei Galvão foi a Guaratinguetá para pedir recursos para a construção do Mosteiro da Luz. Terminada sua missão, tinha que regressar por causa de compromissos no convento. Nisso, alguns homens vieram pedir que ele fosse até uma fazenda distante rezar por um amigo deles que estava padecendo com uma pedra no rim há dias. O homem estava quase morrendo. Impossibilitado de ir até lá, Frei Galvão teve uma inspiração. Escreveu num pedacinho de papel uma frase do ofício de Nossa Senhora: "Depois do parto, ó Virgem, permaneceste intacta. Mãe de Deus, intercedei por nós." Frei Galvão embrulhou o papelzinho em forma de pílula e deu aos amigos do doente, dizendo que ele tomasse aquilo em clima de oração, rezando o terço de Nossa Senhora. Mais tarde, espalhou-se a notícia da cura daquele doente. Tempos depois, o frei foi procurado por um homem aflito. Sua esposa estava em trabalho de parto há quase um dia e corria risco de morte. O religioso fez 3 pílulas e deu ao homem com as mesmas recomendações. O homem levou as pílulas para a esposa, que as tomou e conseguiu dar à luz um filho com saúde. Daí em diante, a fama das pílulas de Frei Galvão se espalhou. O povo começou a procurá-las de tal maneira que ele teve que pedir às irmãs do recolhimento que produzissem as pílulas. Depois, ele as abençoava e as irmãs distribuíam para o povo. Desde esse tempo, há inúmeros relatos de graças alcançadas através das pílulas de Frei Galvão. Frei Galvão faleceu no Mosteiro da Luz em 23 de dezembro de 1822, poucos meses depois da independência do Brasil. Faleceu na graça de Deus, com fama de santidade. Uma multidão de luto veio se despedir do santo que encantou a cidade de São Paulo. Ele foi sepultado na igreja do Mosteiro da Luz. Até hoje o seu túmulo é destino de peregrinação de fiéis que vêm pedir e agradecer as graças recebidas pela sua intercessão. Em 1998, Frei Galvão foi beatificado pelo Papa João Paulo II, recebendo os títulos de Homem da Paz e da Caridade e de patrono da construção civil no Brasil. De seu processo de beatificação constam 27.800 graças documentadas, além de outras consideradas milagres. Em 2007, foi canonizado por Bento XVI, tornando-se o primeiro santo brasileiro. Santo Antônio de Santana Galvão, rogai por nós. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de Santo Antônio Galvão e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Pai, pela vossa misericórdia, Santo Antônio de Santana Galvão anunciou as insondáveis riquezas de Cristo. Concedei-nos por sua intercessão crescer no vosso conhecimento e viver na vossa presença segundo o Evangelho, frutificando em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like
e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.